Segue o jogo aí, funções de um decreto, vai muito além do que a gente vai registrar, tá? Mas o AB começa e costuma navegar nesses aqui que nós vamos trabalhar. Você abriu aí para mim letra A, letra B e letra C. Lá na letra A você vai escrever o seguinte: primeira principal função de um decreto, veicular ou instituir os regulamentos. Veicular ou instituir os regulamentos. O que é isso, gente? É a lei que vai criar o tributo, mas é o decreto que vai regulamentar. E o regulamento, ele auxilia a interpretação da legislação. Por exemplo, a gente vai ver que a lei vai falar sobre o lançamento do tributo. Eu quero a sua ajuda, contribuinte, eu não dou conta de fazer sozinho. Só que ela não fala como. E na hora que vem o regulamento, o decreto, geralmente ele copia tudo que está na lei e ele acrescenta alguns artigos, alguns incisos, especialmente para auxiliar na interpretação. Então ele vem dizer aqui, olha, vai entrar lá no site tal, tem um formulário Y, você vai preencher, submeter para determinada autoridade. Então ela traz um pouquinho mais de informação. A lei cria e o decreto regulamenta. Nós temos vários regulamentos importantes aí que servem como exemplo. Tem inclusive um que foi recentemente atualizado, que é o regulamento do imposto de renda, é o RIR, né? Era um regulamento lá de 1999 e aí ele teve publicação no final de 2018, em novembro de 2018. Então vou colocar alguns exemplos aqui para você. Tem o regulamento do imposto de renda, regulamento do IPI, maioria dos estados, regulamento do ICMS, regulamento do ITR, tá? E por aí vai. Então são exemplos. Na letra B, já aproveita que você está aí e anote a segunda principal função de um decreto. E é essa aqui que a sua prova adora cobrar. 99% vai estar aqui em cima, tá? É veicular alterações de alíquotas. E você vai fazer um favor para mim, você vai sublinhar alíquotas já. Você vai entender o porquê disso aí mais para frente. Fala um pouquinho, mas você vai entender. Veicular alterações de alíquotas de tributos que mitigam, veicular alterações de alíquotas de tributos que mitigam a legalidade tributária. Veicular alterações de alíquotas de tributos que mitigam, o verbo mitigar, a legalidade tributária. São as famosas exceções à legalidade. O prof contou para você que para criar um tributo é a lei, ponto. Só que alguns tributos podem ser majorados ou por decreto ou por portaria do Ministério da Fazenda. São as exceções à legalidade. Então nós vamos passear por lá na aula de princípios e você vai entender isso aí muito bem. Pode ficar bem confortável, tá bom? Terceira principal função de um decreto, tratar sobre matérias, coloque aí, não submetidas, matérias não submetidas à reserva legal. Tratar sobre matérias não submetidas à reserva legal. O que é que isso quer dizer, gente? Atenção para essa expressão, adstrita à reserva legal. O que é que isso quer dizer? A criação de um tributo, ela é adstrita à reserva legal, é o que só a lei pode fazer. Agora, olha a letra B que você anotou. A majoração da alíquota de um tributo, como regra, é a lei que faz. Só que um decreto também pode fazer. Então a majoração da alíquota de um tributo não é uma matéria adstrita à reserva legal, não é aquilo que só a lei pode fazer. Tratar sobre matérias não submetidas à reserva legal, o que é isso, gente? A gente vai ver que a regra, o prof já deu essa dica, é que a lei vai fazer. Então, por exemplo, a lei que vai estabelecer um prazo para poder pagar um tributo. Ela vai lá e fala para você, você tem que pagar todo dia 10 do mês. Ou então você vai pagar esse tributo aí no dia 30 de março. Se a lei não fizer o estabelecimento do prazo para pagamento de um tributo, ela vai seguir a regra lá do CTN, que é do artigo 160, 30 dias depois da notificação. Se por acaso ela quiser estabelecer esse prazo depois, pode vir uma nova lei e colocar o prazo, ou, como não é uma matéria adstrita à reserva legal, um decreto também poderia. Então, um exemplo clássico disso,
um decreto ele pode estabelecer um prazo para pagamento de um tributo, porque não é uma matéria adstrita à reserva legal, ok? Cuidado com essa figura de decreto, a gente vai usar muito, você vai entender muito melhor mais para frente, ok? Nossa próxima fonte aí, seguindo aquela ordem que eu coloquei para você, é a medida provisória. E a medida provisória, gente, você também tem um artigo aqui obrigatório, que é o 62 da Constituição. Artigo 62 da Constituição. Você obviamente vai ler o artigo inteiro, mas nós temos duas informações bem relevantes aqui para nós. E a primeira é a seguinte, parágrafo 1º, inciso 3. Já sabemos que medida provisória veio com isso aqui, ó, emenda à Constituição número 32 de 2001, ou seja, já faz tempo. Medida provisória pode sim conversar dentro do direito tributário. Só que o prof desenhou para você assim, ó, a regra do direito tributário é a lei ordinária. Lei complementar só em 4 casos. Ok, gente. Medida provisória pode trabalhar dentro do direito tributário? Pode, mas aonde? Aonde tem lei ordinária. Porque onde lei complementar tratar, medida provisória não vai de jeito nenhum. E nem é o prof que está inventando isso não. Eu quero que você grave essa frase. Onde lei complementar versar, medida provisória não irá legislar. Onde lei complementar versar, medida provisória não irá legislar. Parágrafo 1º, inciso 3 da Constituição, artigo 62. Artigo 62, parágrafo 1º, inciso 3 da Constituição. Então, cuidado com isso aí. Tudo bem? E a segunda informação importante aqui está no parágrafo 2º do mesmo artigo. E eu não quero ninguém desesperado aqui. Eu só vou colocar a regra para você. Escuta primeiro, o prof vai ler com você o parágrafo 2º. Ele escreve assim: toda vez que se majorar a alíquota de um imposto, já vamos anotar isso aqui, medida provisória, gente, só pode trabalhar na majoração de imposto. É por isso que o professor fica na sua cabeça que imposto é imposto e taxa é taxa, e contribuição é contribuição. Então só pode majorar imposto. Mas toda vez que ela majorar o imposto, olha aqui eu falando para você, estou lendo o parágrafo 2º, hein? Toda vez que ocorrer a majoração de um imposto, a cobrança dele só poderá ser feita no exercício financeiro seguinte à conversão da medida provisória em lei. Nossa, professor, pelo amor de Deus, o que é isso? Calma. Eu só preciso que você registre que essa conversa inteira que eu acabei de te dizer nada mais é que uma regra de anterioridade. Então bota aí também que é uma regra de anterioridade. E o prof vai te explicar esse princípio na hora certa, tá bom? O que é importante para nós aqui sobre medida provisória é isso. Vale a pena você dar uma lida nesse artigo inteiro. Para fechar as nossas fontes, nós temos a resolução do Senado Federal. Tem muito mais, só que o que a gente tem de importante aqui são essas que nós estamos comentando. E nós vamos preencher um quadrinho. E te peço um favor. Isso aqui vai ficar registrado para você, você tem no seu material. Eu até dou um tempo para você anotar depois, faz o pause aí depois do que você está assistindo. Mas presta atenção enquanto eu explico para você não se perder. Nós temos 3 impostos estaduais, o IPVA, o ITCMD e o ICMS. O artigo 155 que dita a regra nos respectivos parágrafos do que eu vou te contar agora. Solta tudo aí que você está fazendo e olha para cá. Ela vem dizer que resolução do Senado Federal vai fixar alíquotas mínimas para o IPVA. Só que nós não temos ainda essa resolução do Senado Federal. Então quer dizer que o Estado pode colocar qualquer alíquota. O DF vai pegar o Estado de Goiás, por exemplo, e ele vai colocar lá que a menor alíquota do IPVA dele é de 1%. E aí vem o Estado do Tocantins e fala que a dele é 0,001%. Ele pode fazer isso, eles têm essa autonomia e tem resolução do Senado Federal para fazer essa trava, tem a previsão da Constituição, mas essa resolução ainda não veio. Volta lá. Resolução do Senado Federal fará a fixação de alíquotas máximas para o ITCMD.
essa já existe, é a 9 de 92, e a alíquota máxima é de 8%. Deixa eu te pedir um negócio. É muito raro, eu vou até dizer o nunca aqui, mas cuidado com isso, eu não quero assumir essa responsabilidade. A prova da OAB nunca vai perguntar uma alíquota de um tributo para você. E se ela vier a perguntar, é essa. Porque aqui tem uma trava e tem um limite máximo. A alíquota máxima do ITCMD é de 8%. Já teve prova que perguntou isso, mas foi prova de concurso, não foi prova da OAB, tá bom? Mas guarda esse número, porque ele é importante. Vários estados aumentaram esse ITCMD lá em 2015 e chegaram nesse limite máximo. O prof é de Goiânia, o prof é de Goiás. Goiás fez isso. A alíquota de Goiás é assim, ó. Era de 4%, ele aumentou para 2%, 4%, 6% e 8%. Por que você acha que ele não passou de 8%? Porque tem uma trava, tá? Então eu recomendo que você lembre aqui pelo menos essa alíquota. Mas sabe o que sua prova faz? Ela troca aqui, ó. Ela fala assim, ó, resolução do Senado Federal fixará alíquotas máximas para o IPVA e mínimas para o ITCD. Não é do jeitinho que você acabou de anotar, tá bom? Então fica aqui o nosso registro. Vou deixar aqui o 8%. Para fechar a nossa lista, ela fala que resolução do Senado Federal fará a fixação de alíquotas mínimas e máximas para o ICMS e também já fixou a 22 de 89. E essa aqui você não precisa nem dar uma olhada, se quiser, ok? São só 3 artigos, tá? A prova do OAB nunca cobrou esses percentuais, não costuma cobrar, só basta você lembrar que vai fixar a alíquota mínima e a alíquota máxima. Aqui que está a chave do negócio. Esse quadrinho te ajuda muito, tá? Então aproveita a telinha aí que você tem, dá um pause aí para depois você registrar no material que você está construindo, que a OAB pode cobrar isso. Tem um tempo que não vem, mas isso daqui já caiu bastante em muita prova e a gente sabe dessa conversa da inspiração. A gente mata assim fontes do direito tributário, a gente vai mudar nosso tema.